Oh meu Deus, Kurdinsky gravando vídeo em menos de um mês, ou no pior dos casos, 4 meses. Exatamente. Mas esse vai ser um vídeo muito diferente do que o de costume desse canal, porque ele vai abordar sobre criação de jogos. E bom, basicamente eu vou contar a história do desenvolvimento do meu joguinho besta de fugir de uma minhoca gigante. Essa história pareceu muito familiar por algum motivo. Bom, tudo começou quando eu tava no ano passado assistindo um vídeo sobre Touhou. Um cara tava falando ali sobre os Touhou antigos. Aí ele mostrou o primeiro jogo da série Touhou, que é uma série extremamente famosa para quem é nerd. Eu vi que o primeiro jogo era muito diferente do resto da franquia. Era um jogo mais simples, não era uma putaria igual ao resto. Aí eu pensei, pô, acho que eu poderia, né, fazer mais um joguinho. Tipo, eu faço jogos desde os 13 anos, tá ligado? Só que eu mal completo eles. E muito menos faço um jogo grande. Na maior parte das vezes eu começo um projeto, mas eu nunca termino. Então, basicamente, agora eu peguei assim pra falar, ó, vou fazer um projeto pequeno. Eu vou terminar ele e depois publicar ele nas interwebs. Mas primeiro eu precisaria saber como é que é o jogo, tá ligado? Como é que eu vou fazer esse meu primeiro jogo? Aí eu lembrei de um personagem que eu fiz pra uma história, tá ligado? Eu pensei num jogo meu Metroidvania tal, com 2 protagonistas. Aí um dos protagonistas ia ser um robô minerador, tá ligado? Eu pensei, pô, eu acho que eu vou utilizar esse robô minerador aqui, tá ligado? Pra esse jogo. Eu tive a ideia de fazer tipo o Endless One. Fazer o Endless... Eu não sei falar o nome. É essa porra aqui que tá aparecendo na tela. Baseado num jogo chamado Dig Dug. Era um jogo meio inspirado em Dig Dug, só que ele ia ser lateral e ia ser infinito, tá ligado? Ele ia ir infinitamente pro lado enquanto o personagem cavava ali. Aí se ele caísse na paredinha ali, ele morria se ele ficasse pra trás. Pra ter uma ideia mais clara na minha cabeça, eu comecei a desenhar no Paint que eu queria. Assim, eu tinha jogo ali, aí eu pensei, pô, como é que eu vou fazer isso? Aí eu fui, ilustrei no Paint mesmo. Eu fiz um monte de rabisco no Paint sobre a ideia, como é que ia funcionar o personagem, tal, coisa e tal, e pega no meu pá. Quando eu terminei assim, eu olhei, já acendeu a luzinha, eu vou fazer isso mesmo e acabou. Como é que eu vou fazer? Eu também não sei, eu nunca fiz um jogo de corridinha no Game Maker. No máximo foi tipo uns RPGs ou um joguinho de plataforma. Ou de ação também, de dar tirinho, tá ligado? Mas eu nunca fiz um joguinho infinitinho, tá ligado? Infinitinho é de fuder. A Game Engine que eu usei é o Game Maker Studio, o 2. Game Maker Studio 2. Eu uso o Game Maker desde quando eu era criança, mais ou menos, desde os meus 13 anos. E eu usei várias versões de Game Maker na minha vida. Eu já utilizei o 8.1. Na verdade, acho que o 8.1 é o que eu mais usei na minha vida, porque normalmente eu tinha uns PC ruinzinho, tá ligado? Eu acho que eu tive 2 computadores específicos que não cabiam no Game Maker Studio 1.7. Então eu usava o 8.1 para fazer os joguinhos que eu queria, tá ligado? Agora, alguns anos mais velho, tô usando o Game Maker Studio 2 e vamos nessa. O jogo foi extremamente simples de ser feito, tá ligado? Até porque eu decidi que eu ia fazer um bagulho mais simples. Então eu só decidi uma coisa. Eu ia só fazer o personagem poder, tipo, quebrar a parede e correr pra frente. Ou ilusão de correr pra frente. E as paredes vindo, tá ligado? Os bloquinhos vindo para serem quebrados e acabou. Aí qualquer coisa além disso foi feito na raça. Na hora, tá ligado? Tipo a minhoca perseguindo a gente. E as músicas. Aí, rapaz, aí você me pergunta, Kurdinsky, então por que demorou desde o ano passado pra ser feito? E a resposta é simples. Eu sou extremamente preguiçoso. Tipo, eu acho que se um cara profissional mesmo do Game Maker pegasse assim o jogo com a minha ideia pra fazer, ele ia fazer, tipo, em 3 horas. Tá ligado? Tudo que eu fiz, tirando as coisas meio besta, tipo a arte ou a música, assim, a gameplay inteira, cara, se pá, devia ser feito em umas 3 horas, tá ligado? Pelo menos. No máximo, tá ligado? Eu demorei uns 3 dias porque eu sou preguiçoso pra caralho. E também porque eu fiquei alguns meses sem usar o Game Maker, tá ligado?
Então eu não lembrava muito das coisas. Aí a memória ia refrescando no meio. Ia. Lago Tago. Eu não sei o que rimar com Tago. Thiago. As músicas foram feitas na Ultrabox. Eu nem tava pensando em fazer música quando eu tava criando o jogo. Só que eu comecei a fazer música quando eu tava muito entediado em uma sessão de RPG. Aí eu simplesmente abri o navegador, pesquisei pelo Beatbox, achei o Ultrabox, mas os dois são praticamente iguais. Aí eu comecei a fazer a música lá no ouvidômetro, tá ligado? E foi. Eu queria fazer uma música que realmente fosse mais tensa, assim. Aí eu cheguei num resultado que me satisfez, especialmente eu, que eu nunca nem fiz música, eu nunca tentei fazer uma música na minha vida. Essa foi praticamente a minha primeira tentativa, então eu gostei. Eu gostei do resultado. Tanto que eu tentei fazer mais sons, tá ligado? Eu fiz 3 sons diferentes pra Bloco Quebrando. E eu também fiz como se fosse um alarme pra quando você estivesse perto da minhoca, tá ligado? Esse era o nível do desenvolvimento, já tinha minhoca pensada no jogo. Minhoca foi pensada durante, tá ligado? Quando eu vi que as paredes estavam já se movendo e o personagem estava destruindo, eu precisava de um motivo pro player fugir, tá ligado? Aí eu pensei, pô, ele vai na história do jogo, ele machucou uma minhoca sem querer, a minhoca quer vingança e vai comer o protagonista. Aí o protagonista tem que fugir. Essa é a lore. Aí eu fiz tipo um alarme pra quando eu estivesse perto da minhoca, tá ligado? Ia soltar um som infernal baseado naquela música do Sonic, quando o Sonic tá se afogando, aí começa o não, é outra música. Bom, aí é basicamente isso. Eu achei da hora fazer as músicas. Bom, acho que não era o que você esperava esse vídeo, tá ligado? Acho que você esperava até um vídeo mais detalhado sobre o desenvolvimento, mas é porque eu não gravei o desenvolvimento do jogo, tá ligado? Foi um negócio realmente feito fora do vídeo. Foi realmente uma coisa fora de vídeo, tá ligado? Não foi uma coisa pensando, pô, acho que vou ter que criar um roteirozinho. Esse vídeo foi sem roteiro, tá ligado? Provavelmente vai ficar sem edição também. Mas é isso. Agora fiquem aí com o resultado final do jogo. E se ficar muito entediante na minha perspectiva, eu vou botar, sei lá, eu narrando alguma coisa aí.